Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Que maravilha ter você aí do outro lado, que Deus abençoe. Deixa eu falar uma coisa para você. Mais um episódio diretamente da Assembleia dos Bispos, aqui em Aparecida do Norte, no oferecimento da Teós Sistemas Eclesiais, aqui, ó. Nosso stand, nós estamos invadindo tudo aqui da Teós, não é? Estamos muito chique, cara. Que maravilha. Também no oferecimento do aplicativo católico número 1 do mundo, o aplicativo Hello. Você pode ter no seu celular para ser um grande companheiro, para te ajudar na rotina de oração e espiritualidade. Também no oferecimento do Bíblia Play. 700 aulas em uma plataforma com o professor doutor João Cláudio Rufino, um dos maiores biblistas que nós temos no nosso país. Você vai ter a oportunidade de imergir no mundo bíblico de uma forma católica, tá certo? E também falando do Artesanato Costa, nosso grande parceiro aqui no nosso Santo Flow, da Obra de Maria Peregrinações, RDP Viagens, e também da Arte Piedosa, a sua plataforma para crianças. Animação católica. Olha que interessante. Tudo isso que eu estou falando, os links estão aqui na descrição. Fique à vontade, também nas camisetas Sabatini, projeto personalizado para a igreja, seja primeiro Eucaristia, Crisma, evento. Procure as camisetas Sabatini, porque você não vai perder tempo em estar procurando. E também em nome do Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro. Olha só, hoje o nosso convidado foi muito já pedido aqui no Santo Flow. Talvez ele nem saiba que foi tão pedido aqui no Santo Flow. Que coisa, né? Mas é com muita alegria que nós recebemos aqui ele, que é bispo auxiliar no Rio de Janeiro. E tem realmente, se a gente for trazer nas caixinhas, no direct do nosso Santo Flow, o pessoal dizia, leva Dom Catelã. E ele está aqui. Todo mundo chama assim, Dom Catelã, mas o nome é Dom Antônio Luiz Catelã Ferreira. Mas Dom Catelã, o pessoal já sabe quem que é, não é? Sua bênção, que honra. Agradecido pela generosidade do senhor estar aqui no nosso Santo Flow. Seja bem-vindo. Muito obrigado, que Deus abençoe. É uma alegria para mim também tomar parte nesse projeto tão bonito. Que maravilha. Olha, quanto tempo o senhor está de auxiliar lá no Rio? 2 anos e um pouquinho. Em fevereiro eu completei 2 anos. 2 anos. Estou aprendendo ainda. Está aprendendo, que maravilha, que coisa. Olha, nós estamos muito felizes com essa nossa conversa hoje aqui. Tem até plateia para ver o senhor. O de ontem não tinha plateia, não tinha. A coisa estava feia. E o de ontem merecia mais. Que maravilha. Mas que bom, muito bom. O senhor natural de onde? Uma cidadezinha do interior do Paraná, Cidade Gaúcha, na diocese de Umuarama. Umuarama, hoje é Dom Carlos, é isso? Não, Dom Carlos é Apucarana. Apucarana, na verdade. São 2 nomes indígenas, Umuarama. Dom João Mamed Filho, franciscano conventual. Olha, mas o senhor já nasce numa família católica? Sim, uma família católica. Católico de pai e mãe. Olha que maravilha. Quantos irmãos? 2 irmãs. A primeira irmã, Tânia, tem 2 filhas, e a segunda irmã, Clarice, uma filha. Olha, significa que nasceu numa família católica e desde a infância, a adolescência, era uma presença próxima à vida do catolicismo também, não? Sim, era cotidiana a presença. Em 1974, quando a diocese de Umuarama foi criada, eu tinha 4 anos de idade. Olha! Foi desmembrada da diocese de Campo Mourão. E aí o bispo que chegou ainda vive mais de 90 anos, 50 anos, 51 anos de bispo, Dom José Maria Maimone. Olha! Ele implantou um projeto de, quase como hoje no mundo evangélico tem as células, sim, grupos bíblicos, formando comunidades de base, que lá eram assim, um projeto verdadeiramente de igreja, não tinha politização partidária, era realmente comunidade para a vivência da fé, também para as questões sociais necessárias, mas muito claramente identificado com a fé católica. E meu pai, que não é que fosse tão alfabetizado, tinha menos de 1 ano de escolaridade, a família dele e vizinhos contrataram um professor no interior do Rio Grande do Sul, um homem com pouquíssima alfabetização, e foi chamado a ser animador de um grupo bíblico. Então ele, para se preparar, ele lia. As reuniões eram na quarta-feira à noite. A partir da quinta-feira ele começava a se preparar para a semana seguinte. Então lia a cartilha da diocese e a Bíblia. Comprou uma Bíblia grossa, das Paulinas, tipo papel. Era grossona, mais levinha, porque era tipo papel jornal. Sim. Eu com 4 anos de idade. Ele começou a me alfabetizar com essa idade na Bíblia. Olha que coisa!
Alfabetizado na Bíblia, com 4 anos de idade. Com 4 anos de idade. Mas que coisa. Mas hoje as crianças vão para o colégio com 4 anos. No caso do senhor, o senhor chegou aí com que idade? Fui com 5, de modo irregular. Eu não devia falar isso assim no ar. Que maravilha! A minha irmã estava com 7, ela começou. E eu não desgrudava dela, eu chamava de maninha. Ah, e queria ir Eu também. fui também, evidente que eu ia perder para ela. Fui. Não podia. Naquela época, no Paraná, o ensino fundamental tinha 2 provas no ano. No meio do ano, eu fiz a prova. Aí eu não me lembro bem a nota, eu acho que eu gabaritei. E aí os professores e a direção resolveram, porque tem a lei que estabelece a idade mínima. Não sei o que fizeram, me matricularam. Olha! Tanto é que daí eu segui no mesmo colégio até a 8ª. Tudo bem, matrícula regular. Quando eu fui me inscrever no ensino médio, já no seminário, Juvenato dos Irmãos Maristas em Maringá, um juiz teve que dar a determinação para eu ser matriculado porque era exceção à lei. Praticamente 2 anos a menos. Tinha isso. Então eu comecei a minha escolarização assim, acidentalmente. Mas na igreja chegou a ser coroinha? Bem pouquinho. Pouquinho? Bem pouquinho. Comecei Olha a ser só. coroinha, e daí logo depois a equipe se desfez e logo entrei para o seminário. Nem tive tempo de ser. Entrei com 13. 12. Faltavam uns dias para completar No 13. caso era como se fosse um seminário menor. Exato. Dos seminário Irmãos menor. Maristas? Dos Irmãos Maristas. Chamava-se Juvenato, mas é um seminário menor. A partir do momento em que o senhor entra lá, entra com o desejo de estudar um pouco mais ou já tinha o desejo de ser sacerdote? Eu queria ser padre. Não sabia que os Irmãos Maristas não eram padres. Naquele tempo, imagina, eles passavam fazendo propaganda vocacional. Eu me apresentei, fui. Quando eu estava lá, vi que eles iam à missa todo dia, mas não presidiam. Toda sexta-feira vinha um padre jesuíta atender nossa confissão, nunca eles. Aí eu fui perguntar por quê. E me explicaram que não eram padres. Aí eu quis sair. E eles me disseram, não, fica com a gente, o colégio é bom, você fica. Se até o fim você quiser ser padre, a gente ajuda você a arrumar um seminário. Se você quiser continuar com a gente, continua. Veja, com visão de igreja que eles têm, né? Que bonito. Assim me propuseram e foi assim. Fiquei 3 anos, fiz um ótimo ensino médio de excelente qualidade. Fez muita diferença na minha vida. O colégio precedente era bem frágil, de zona rural. Então, foram 3 anos que fizeram muita diferença na minha vida. E sou muito grato a eles até hoje. Mas como que pode? Terminou o ensino médio com 16 anos, praticamente. Exato. Nossa. Depois, para ser ordenado padre, também tive que esperar. Fiquei 1 ano numa paróquia sem ser padre, esperando a idade, porque o bispo não dava dispensa de idade. Podia dar 1 ano de dispensa, Sei. não deu. Então eu fiquei numa paróquia que estava sem padre, ajudando a tomar conta. E A depois fui partir do ordenado. momento em que o senhor entra, ou melhor, sai dos maristas, automaticamente já entra para o seminário. Exato, eu já passei para a diocese. Olha só, decidido muito jovem, não é? Esse amadurecimento, o senhor destina uma explicação a quê, talvez? Então, essa é uma pergunta que muita gente faz, né? Como é que o senhor descobriu a vocação? Como é que foi? Tem gente que tem para contar. Foi um retiro que eu fiz, foi uma leitura que eu fiz. Eu não tenho isso para contar. Eu digo assim, essa vocação cresceu comigo. Acho que a influência do pai naquele grupo bíblico, a participação então semanal no grupo bíblico, dominical, era a celebração da palavra ou missa, dependia, aquele ambiente comunitário, a igreja fazia diferença na vida daquela comunidade rural. E o padre também, nós tínhamos lá, é uma coisa muito curiosa isso, o padre que a gente tinha, Hervé Saliou, ele tinha sido prisioneiro de guerra na Segunda Guerra Mundial, francês, foi prisioneiro dos alemães. E aí chegou um momento em que aos alemães começou a faltar alimento e eles começaram a trocar prisioneiros por comida. E ele foi trocado por um saco de batatas. Nossa! Então ele dizia que era o valor dele esse. Coitado, Jesus daquela metade. Mas o drama, o trauma da guerra deixou sérias consequências nele. Ele se medicava, se tratava. Mas ele tinha uma ansiedade de um nível tal que ele não conseguia, por exemplo, na oração eucarística, ficar com a mão paradinha. Ficava esfregando os dedos um no outro, de tão inquieto que era, mesmo medicado. Não tinha tudo para ser uma pessoa frustrada na vida, uma pessoa difícil de convivência, que com toda aquela carga emocional e as consequências que deixou. Sim. Mas era um pastor extraordinário. Ele se importava com as pessoas num nível tal, por exemplo, os vizinhos de nossa casa, na minha infância, teve lá uma história de uma traição em família, enfim.
padre ficou sabendo, veio lá, visitou a família do homem que tinha ido com a mulher do vizinho, visitou a família do vizinho cuja mulher tinha ido com o outro, e aconselhou ao vizinho que se mudasse dali, que ele queria salvar o matrimônio, mas ficando ali a história não morreria, que fosse para longe. Eu fiquei com uma raiva desse padre, porque o filho daquele casal era o meu melhor amigo. Uma raiva desse padre que mandou aquela família embora. Depois eu fui vendo, olha a psicologia, olha a fineza, olha o nível do cuidado. Eu acho que como as pessoas gostavam muito do padre Versaliu, por causa da bondade dele, era um pastor, um bom pastor. Acho que foi disso que Deus se serviu. Às vezes, quando eu conto detalhes dessa história, eu me emociono ainda hoje. Sim. Porque realmente era uma pessoa que era sinal de Deus mesmo. Acabou forjando a dimensão do ser padre na vida do senhor. Sim. Com a vida dele. Jesus nos pastoreava por meio dele. Olha que era claro linda. isso. Que maravilha. Nós éramos cuidados por Deus, sendo pastoreados por ele. Agora, o senso de responsabilidade, o senso de amadurecimento como homem, isso talvez tenha ligação também com a própria presença do pai do senhor, talvez, não é? De ter, porque um jovem com 16 anos, com 13 anos, sair de casa aí e tudo, é um senso de responsabilidade, de disciplina, de obediência. Isso era cobrado na casa do senhor de uma forma recorrente, não? Como eu vou dizer? Sim, desde pequenininhos nós trabalhávamos, trabalhinhos de criança, que deixaram marcas em nós. Trabalhinhos de criança que aqui nesse podcast eu já escutei, o quanto que fez bem na vida das pessoas, né? Sim. O quanto que isso faz falta hoje na sociedade. E é muito diferente da exploração de mão de obra infantil, é totalmente diferente. É aquele trabalho de acompanhar os pais fazendo pequenas tarefas, como aquela criancinha que sobe numa cadeira e se orgulha de ajudar a mãe a lavar a colher. Isso mesmo. Aquilo é educação para o trabalho, não é exploração. Então, me lembro, por exemplo, nos plantios de uma pequena propriedade rural, quando chegava tempo de semear, e ainda algumas sementes meu pai plantava com aquela maquininha. Com a plantadeira. Plec. Depois outras sementes eram puxadas numa semeadeira com cavalo. Sim. E aí, em algumas dessas situações, eu ia com um baldinho de alumínio atrás, juntando as sementinhas que caíam fora da cova. Olha. E depois meu pai reaproveitava aquelas sementinhas, colocava dentro da máquina e plantava. Então, quando eu via a lavoura crescendo, eu pensava, qual será que eu salvei? Que coisa! Mas isso me deixou uma dificuldade para entender a Bíblia. Porque já que meu pai... era um problema sério. Sim. Porque já que o meu pai cuidava tanto das sementes para não perder, eu lia escutava na liturgia, no seminário, né? Lia aquela história de um pastor que sai jogando semente para todo lado. Como é? Se o meu pai cuidava da terra, tirava as pragas, preparava o solo, jogava, juntava a sementinha para não se perder, o semeador da Bíblia joga na pedra, joga no espinho, joga na estrada. Que coisa maluca. Esse semeador só pode ser doido, eu pensava. Depois, devagarinho, eu fui entendendo que a ênfase daquela parábola não está tanto nos resultados. A ênfase daquela parábola está na misericórdia do semeador que não nega semente para nenhum campo. Olha que coisa linda. Mas isso é por causa do trabalhinho da infância, que me deu o choque de percepção, né? Sim. Primeiro era a percepção de um semeador maluco. Isso. Como que foi o tempo de seminário? O senhor levou bem? Foi tranquilo? Se a gente pudesse destinar duas coisas que chegaram a ser dificuldade, a gente conseguiria pontuar o quê, por exemplo? A diferença de idade que havia entre mim e meus colegas. Eu tinha 13. O meu colega mais novo naquela turma devia ter 15. Para o ensino médio, devia ter, acho que por aí. Então, os interesses deles já eram uns. Naquele tempo, a puberdade da gente não era como a de hoje, e os interesses eram muito diferentes. Então tinha um gap, tinha uma distância grande, e era difícil para eu me adaptar. Somou-se a isso o fato de que eu vindo de uma escola muito deficitária, por causa de quinta, oitava, por exemplo, os professores vinham Maria Helena, o nome do município, 15 quilômetros para chegar naquela escolinha rural. Não tinha asfalto. A areia, que é aquele noroeste do Paraná, é arenoso, não é a terra roxa de Maringá, Londrina, Campo Mourão, não. Aquilo lá, o Moarama, Paranavaí, é areia. Então, seca muito grande, formavam-se bancas de areia nas baixadas. Não passava a Kombi que levava os professores. Se o tempo estava para chuva, eles não iam, porque se chovesse não voltavam. Se já tivesse chovido, não iam, porque não dava mesmo para ir. Então eu imagino que das aulas que a gente devia ter, não tinha nem metade num ano.
Olha. Aquela formação de quinta, oitava ficou deficitária não por má vontade de ninguém, Sim. por limites mesmo. Então, no meu primeiro ano, num colégio marista, colégio de nível alto, eu fiquei para recuperação em todas as disciplinas, todas mesmo. E em duas delas eu peguei um negócio que naquele tempo se chamava recuperação terapêutica, que era salva-burro. Recuperação terapêutica. Recuperação terapêutica. Era assim que se chamava. A média, Isso é uma coisa. era assim, a média final aí com 5 passava, não precisava tirar o 7, que era no fim Olha das só contas. que Era para salvar maravilha. do máximo. Então, além da diferença de interesses, tinha aquela dificuldade no estudo que era grande. E os maristas, naquele tempo, tinham um sistema de prêmios e castigos que quem tirasse nota vermelha numa prova ficava uma semana sem o esporte ou sem o intervalo. Ah, Tinha que ir para a biblioteca. Imagina então, eu acho que eu passei aquele ano inteiro na biblioteca, nos horários de esporte. estudou bem, hein? Mas olha, eu Foi descobri ali, ó. uma coleção daquela Isso. revista National Geographic, Olha. em inglês, e tinha algumas em português. E eu me encantei de ver aquilo tudo, aquelas fotos. Tinha uma enciclopédia da Segunda Guerra que, por causa do meu padre, que contava histórias Foi da estudar Segunda a Guerra, Segunda fui Guerra. ver aquela enciclopédia, 5 volumes de Segunda Guerra. Eu me apaixonei por leitura, um pouco pelo aprendizado em casa, mas era bem limitada, a leitura se limitava à Bíblia. Sim. E a História Sagrada em 4 volumes que meu pai comprou, ilustradinha também. Mas depois lá no seminário tinha uma biblioteca muito boa e aí virou um mundo aquilo para mim. E eu passei também naquele primeiro ano, sobretudo, muitos momentos de tristeza. Eu não queria desistir, eu queria ser padre, mas eu achava que eu não ia ser capaz. Então, eu gastava uns tempos assim na capela, tinha uma vitrolinha com umas coleções de músicas clássicas, assim, paz e oração, coisa assim. Eu colocava o disquinho, Ia rezar. ia rezar e ler História de Santos. Tinha uma coleção grossa, assim, Na Luz Perpétua. Mas e eu que ficava lendo História de coisa! Santo. Então, comecei assim, conhecer a história deles, me encantei pelos mártires. Pois eu, em vez de ir lendo dia por dia as coisas, eu ia no índice para ver os mártires, e li todos os mártires primeiro, depois, enfim. Então, as próprias dificuldades que eu passei, sobretudo naquele primeiro ano de seminário, foram para mim fontes de bênção, foram fontes de graça. Eu acredito mesmo que é pela cruz que se chega à luz, que Olha é, que coisa. como os clássicos diziam, né? Per aspera ad astra, Sim. pela sofrimento, o sofrimento mesmo, do dia a dia, não buscar outros sofrimentos, não é masoquismo, nada disso não. É a capacidade de aceitar os limites, os sofrimentos da vida que nos permitem E no dia crescer. da ordenação sacerdotal, o senhor teve a graça de ver o homem que estava no cavalo, que o senhor acompanhava com o baldinho, no caso o pai, e a mãe no dia da ordenação, e como foi chegar até lá naquele dia e o que é que passava no coração, o que é que relembrava, toda a trajetória de menino a padre, não é? Como que foi naquele dia lá? Sabe que nessas ocasiões é como se a gente ficasse um pouco anestesiado, a emoção é tão grande que a gente fica um pouco anestesiado. Depois a gente começa a relembrar como foi aquele momento, olha a fita, olha as fotos. Sim. Sabe que eu nunca fiz álbum de ordenação? Não fez? Não tenho álbum de ordenação diaconal, e a de bispo ainda não fiz também. Vou fazer. Tem que fazer. Sim, eles participam na liturgia de modo bem próximo. Os Isso. pais, quando a gente está sendo ordenado, ficam próximos. E logo depois de ordenado, a gente vai até eles, os abraça, dá a primeira bênção Isso. para o pai, para a mãe, a gente que sempre recebeu a bênção deles. A partir daquele momento, a gente passa a dar a eles, em nome de Deus, a bênção, né, sacramental. Eu imagino que meu pai já estava doente nessa ocasião. Meu pai não fazia exames médicos. Não fazia. Ele dizia, fazer exame descobre doença. Então Muita não gente fala isso. E aí ele teve um vômito de sangue, aí teve que ir ao médico. Ele já tinha tido uma hepatite B vários anos antes, não tinha descoberto, Sim. causou cirrose e não teve. Se tratou durante 8 anos, os médicos cuidaram bem dele. Então ele já estava bem adoentado, já tinha tido internamentos hospitalares. Eu até pensava, será que ele vai me ver padre? Olha. Sim, mas ele me viu padre, participou da celebração e teve essa alegria de participar.
Olha que coisa maravilhosa. E minha mãe vive até hoje, né? Tá Olha nova, só. tem 72 para 73 anos. Saúde boa. Boa saúde. Agora está fazendo uns exames, investigando lá, uma suspeitinha de um problema, mas Sim. parece que é nada grave. Ai, graças a É Deus. sim. Quando o senhor ordena padre, já começa a trabalhar em quê? Fui nomeado para uma paróquia pequenininha, agora está grande, mas naquela época era pequenininha. Tinha nem 5 mil habitantes, paróquia São Paulo Apóstolo em Umuarama e diretor de estudos no seminário, onde estava começando um curso de filosofia. Ah, Então os primeiros anos foram muito intensos, 2 anos e meio, depois o bispo me tirou dali, me colocou de coordenador de pastoral da diocese, trabalhando na formação também, e assim foi. Depois, teve a oportunidade de estudar fora também, não é? sim, inicialmente no Brasil mesmo, em São Paulo, na Certo. faculdade Nossa Senhora da Assunção, que agora está incorporada na PUC, São Paulo. Certo. Fiz o meu mestrado. Eu viajava de Umuarama a São Paulo toda semana. Uau! 12 horas a viagem de 12 ônibus. horas! Nossa, eu vou agradecer a Deus agora toda semana que eu tenho que ir gravar 2 horas da minha cidade para. Mas toda semana, 12 horas? Mas só, sabe que valeu a Alguém pena? ajudava o senhor a dirigir, não? Não, eu ia de ônibus. Ah, de dormia. ônibus. Ah, dormia, Mas peguei né? um probleminha no ciático, de tanto ficar sentado muitas horas toda semana. Meu problema de ônibus não é o ciático, não. É roncar mesmo. Eu Ah, ronco bom. muito. Uma senhorinha do meu Não, lado não é já me problema pôs. seu, é de quem está do lado, né? É o problema de quem tá do lado. No Rio, São Paulo, tem o cama, né? O leito-cama. Nossa, ali é se abandonar e ir embora, né? Porque é uma cama mesmo. A pessoa Para essas deita, né? circunstâncias, eu não sei se é melhor aquele negocinho de tapar a orelha ou se a gente teria que comprar um de tapar a boca. Que maravilha! Ai, essa foi boa, hein? Aí, no caso, o senhor vinha 12 horas por semana, aí depois fez um mestrado em Até São a Paulo. Barra Funda, porque depois da Barra Funda, metrô até Vila Mariana e uma van até Ipiranga, que ainda não tinha metrô Ipiranga. Nossa, que coisa. Era assim. Mas olha, era sim, foi sacrificado um bocado, alguns momentos foram até difíceis. Mas eu tive a graça de conhecer grandes pessoas ali. Por exemplo, o cônego Celso Pedro, um grande biblista, e principalmente o meu orientador de mestrado, Dom Beni. Benedito Beni Sim, dos sim, Santos. sim. É uma das figuras mais impressionantes que eu conheço. Olha Homem que de coisa. igreja, de uma memória fabulosa. Um dia tem que chamar ele aqui, viu? Vamos chamar assim. Chama Dom Beni, vale a pena. Ele agora está. Como emérito de Lorena. Ah, emérito de Lorena. Tá. Emérito de Lorena. Quando se comemorou os 50 anos do Concílio Vaticano II, ele estava aqui, deu uma conferência para os bispos de 40 minutos sobre o concílio, sem nenhum papel na mão. Uau. Deixou todo. Aliás, ele nunca pega papel para dar aula nem discursos. Sim. Deixou todo mundo de queixo caído. Muita gente pediu a da gravação da Assembleia para poder passar para o próprio clero. Olha que coisa. É um homem impressionante. Então, é outra daquelas figuras que Deus vai pondo na vida da gente Sim. e que fazem a total diferença. Olha. Era um tempo um pouco tenso ainda, de confronto, teologia da libertação, não, como é que é. E como Dom Beni tinha tido, acho que isso é possível falar em público Claro. sem problema, no início ele tinha sido bastante adepto da teologia da libertação. Ia dar aula de calça jeans, foi diretor da faculdade naquela linha. Depois ele foi amadurecendo e aprofundando as perspectivas e se tornou uma pessoa, não é um crítico ácido da teologia da libertação, mas um homem muito consciente dos limites daquele tipo de teologia da libertação praticado na época. Então os alunos faziam perguntas vexadas para ele, Olha só. perguntas difíceis. E a serenidade com a qual ele escutava as perguntas, inclusive indiretas em alguns casos, e respondia com respeito, com profundidade, se tornou para mim uma lição de vida. Olha que coisa A extraordinária. gente aprende com essas pessoas que Deus põe na vida da gente, né? Eu devia ter problema no pescoço. Minha vida inteira foi olhando para cima. Deus sempre, não só porque eu sou baixinho, sempre foi olhando para cima. Deus colocou ao meu lado sempre pessoas grandes, né? Sim. Já te falei do meu pai, Sim, claro. do padre de minha paróquia, estou te falando de Dom Beni, mas eu podia aumentar a lista. Olha. Sempre Deus me deu chance de olhar para cima. Olha que coisa linda. Agora, a formação em si, seminarística naquela época, também trazia um pouco do viés da teologia da libertação? Sim, em muitos Como lugares. o senhor encarava essa situação? Na época, via realmente como um caminho possível, Sim, viável? encantado com aquilo. Durante a minha filosofia, ficava lendo aquelas coisas, Certo. decidi fazer, enfim, não vou entrar em muitos detalhes, para não expor nome de ninguém, É isso, vai lá. mas na teologia, até o começo da teologia, eu lia teologia da libertação e criticava a instituição eclesial, porque que não assume essa teologia como Certo. a única teologia oficial, porque é a única que é boa. Tinha aquele tipo de mentalidade ideologizada.
Claro que a teologia da libertação tem algumas coisas boas. Sim. O próprio São João Paulo II reconheceu isso, ela tem que ser purificada, não é? Mas, Claro. enfim, voltando à pergunta, no seminário onde eu fiz teologia, sim, o ambiente dos professores era basicamente esse. Vários professores colocavam como critério para nota, às vezes a nota principal do semestre, a leitura e a resenha de um livro de Sim. Leonardo Bossi, Sim. de Gustavo Gutierrez, de John Sobrino. Uhum. São 3 teólogos latino-americanos que foram, inclusive, corrigidos, porque a sua teologia, em alguns aspectos, não correspondia à fé da Igreja Católica. Como o padre chegou a ter como o Dom Beni, uma certa percepção diferenciada disso? Como que foi? Não, eu já ao se tinha tornar? sido vacinado. Certo. Já tinha mudado a minha percepção Como seminário? como seminarista, porque ia a lojas de livros usados por causa do dinheiro, né? Sim, Comprar claro. livro usado é mais Sim, barato mais que barato. comprar livro novo. Isso. E lá eu comprei um livro chamado Introdução ao Cristianismo, que me pareceu interessante. Comprei, comecei a ler esse livro, Introdução ao Cristianismo. E teve um dia, numa aula, que o professor estava expondo um tema e eu tinha, por coincidência, lido aquele mesmo tema naquele que é o livro. Pô, desculpa. Já vou te dizer. Tá. Já Tô ouvi, criando já. suspense. Já ouvi isso aí. Isso não aqui é roteiro de filme americano. Uau, Deixa o suspense. Gostei. Vai lá. E aí o senhor tinha lido? E aí eu tinha lido aquele tema nos dias anteriores. Aí levantei uma professora, eu li de um outro autor sobre isso, tal e tal opinião. Mas disse Com muita tranquilidade. serenidade. Ele, quem é esse teólogo? Eu falei, professor, eu não me lembro o nome dele, mas o livro se chama Introdução ao Cristianismo. Se você vai continuar citando esse autor nas minhas aulas, não precisa ver. Uau! Aí, o que um adolescente faz? Um jovem de 17, de 18, 19 anos faz? Quando uma coisa é proibida. Uau, aí eu vou Vou pra ver cima. o que tem nesse negócio. Joseph Ratzinger. É o que eu ia falar agora. Foi meu Ele encontro com mesmo. Ratzinger. Caramba. Fim do meu primeiro ano de teologia. Mudou a minha percepção, porque daí eu li aquele livro várias vezes. Não é um livro que se entenda com uma leitura única. Sim. Ratzinger foi se tornando mais simples com o passar do tempo, É. sem perder profundidade. Isso. O início dele, ele tem muito aquele jeito acadêmico alemão, que ele felizmente foi perdendo. Mas mesmo naquele período, mais alemão dele, mais teórico, a substância espiritual da teologia era muito presente. Aí depois disso fui ler outro, o Novo Povo de Deus, eu fui ler, a época era Dogma e Anunciação, tem uma nova edição que se chama Dogma e Anúncio, a Igreja e a Unidade das Nações, um livretinho. Fui devorando o que tinha, não era muito que tinha sobre ele em português. O professor se revoltou. Sim, eu nunca mais citei, evidentemente, que Obedeceu. a minha nota dependia mais dele do que de mim, eu entendi, né? Mas não deixou de ler, né? Não, pelo contrário. E mudou a minha perspectiva do encanto com a teologia da libertação. Eu descobri que tinha outro universo, que todo o pensamento da igreja não se resume a uma linha teológica. Então eu fui descobrindo a católica. Católica, é assim que diziam os escritores antigos, Cipriano de Cartago, Sim, Agostinho, ao invés de dizer igreja católica, eles diziam a católica, certo. simplesmente. Desde o início, é da característica do catolicismo a pluralidade interna. Toda forma de entender catolicismo de modelo único não é católica. Isso é característica de pensamento sectário. Numa seita, ou você pensa igualzinho ou sai daqui. Isso. Na católica, os padres da igreja, sobretudo os norte-africanos, gostavam de comparar com a Arca de Noé. Cabe todo tipo de bicho. E tem 2 relatos sobre a arca no Antigo Testamento. Um diz que é um casal de cada tipo de bicho. Tem outro relato interessante que diz que eram 2 casais de cada bicho puro e um casal de cada bicho considerado impuro. E eles, os padres, usavam isso para comentar que o pecador ainda é membro da igreja, bicho impuro. É membro da igreja, está na arca, tem esperança de salvação. É típico do catolicismo ser e, não ou. Toda vez, então, eu aprendi com Ratzinger isso, toda vez que eu me deparo com essas pessoas que se não é igual a mim não está certo, que defendem a pluralidade, o pluralismo, mas é o pluralismo do sinônimo, é dizer só a mesma coisa, com outras palavras, mas é a mesma coisa, não é pluralismo. Então, quando eu me deparo com coisas assim, no fundo eu sinto dó, porque isso restringe a compreensão da igreja e a possibilidade de experimentar a alegria de ser parte de algo que é capaz de acolher tantas diferenças e reconciliá-las no Salvador, que é Cristo. Olha só. E O dia que eu contei isso para o Papa Bento XVI, emérito, o senhor teve a oportunidade?
Só 12 vezes eu me encontrei com ele na casa dele. Só 12. Na casa dele? Não Mas- todas na casa, algumas no Mas, jardim. mas na época que o senhor estava estudando por lá, não? Não, não, depois de padre. Olha que maravilha. Depois de padre. Como que tipo, essas 12 vezes foram possíveis, assim? O senhor criou uma certa proximidade com Em ele? 2008, eu colaborei como auxiliar de secretaria Sim. no Sínodo dos Bispos. Certo. Lá eu conheci Monsenhor Georg Genswein, o secretário dele. Ah, tá. Nunca tirei proveito da amizade com o Monsenhor Genswein durante o pontificado de Bento, mas depois que ele ficou emérito, eu resolvi me aproveitar da amizade. Ainda há tempo, né? E eu me aproveitava pedindo para me encontrar com o Bento. Rezei terço com o Bento, troquei rosário com o Bento, concelebrei. Concelebrar com o Bento é uma coisa interessantíssima, emérito. Primeiro, eu tinha agendado de me encontrar com ele numa quarta-feira à tarde, Certo. no sínodo de 2014. Contei para Dom Odilo falou, avisa que eu vou junto, eu quero ir junto. Avisei Genswein. Dom Odilo vai também. Ok. Genswein mudou o dia do nosso encontro, não, era quinta, ele mudou para quarta. E se encontrou com Dom Odilo, avisou Dom Odilo. E Dom Odilo, não é que esqueceu de me avisar? Foi sozinho. Ah. Foi sozinho. Bem, perdi. Mas Deus, que é bom e justo, tirou o pequeno e deu o grande. Porque no sábado de manhã, Monsenhor Genswein desceu à Casa Santa Marta, onde eu estava hospedado, para acompanhar Papa Francisco numa audiência. Me encontrou no saguão e falou, te esperamos quarta-feira, você não foi. Teve um desencontro, onde ele não conseguiu me avisar, eu não fui. Que pena. Dia seguinte, de manhã, na portaria da Casa Santa Marta, Nossa. bilhetinho de Genswein. O Santo Padre lhe convida para co-celebrar segunda-feira, 7h45. E se aceitar o convite, esteja lá às 7h30. Olha Eu tenho o só. bilhetinho até hoje, claro. E o senhor estava lá. Perdi um terço com Bento XVI. Ganhei uma missa com Uma Bento missa. XVI. Agora você imagina, eu me inclinei na frente dele dizendo, dê a sua bênção, para proclamar o evangelho, né? Formulazinha em latim, Iube Domine Benedicere. Recebi a bênção, proclamei o evangelho. Monsenhor Genswein preparou as oferendas no altar. A hora de Bento ir, quem foi? Ele já andava com um passinho pequeno. Quem ofereceu o braço a ele para se apoiar, levantar e caminhou com ele até o altar? Fui eu. Pois ao lado dele, coube a mim dizer aquela parte, pelo nosso bispo Papa Francisco, que em Roma se diz assim, Certo. bispo e papa coincidem, né? Ao lado de Bento, proclamar o nome de Francisco na perfeita unidade da igreja. Olha que coisa. São experiências que, como é que a gente vai contar? Né? Essas daí. E tem mais. Então quer dizer Teve que lançamento de umas coisas dele aqui no Brasil. Você que devia me entrevistar, eu tô Não, falando sem eu tô perguntar achando nada, né? maravilhoso. Vai lá, vamos com tudo, tá ótimo. Estou atrapalhando o seu método. Não, de jeito nenhum, fica à Começamos a vontade. falar dele, não vai dar para falar de outra coisa. Vamos pra cima aí, vamos lá. Eu tô empolgadíssimo. Então, eu tinha agendado com ele para ir com umas pessoas que ajudaram na tradução das obras dele, que estão saindo pelas edições CNBB. Sim. Aliás, tem 4 traduzidos esperando a revisão. Tem gente querendo me matar, porque eu não termino essas revisões para ele para publicar os outros 4 que volumes. coisa. Mas vai sair. Bem, tinha agendado com ele para me encontrar com ele. Ele marcou 12 de dezembro. Compramos a passagem para aquele encontro. Nesse inteirinho eu fui eleito bispo, Que coisa. depois de já estar com a agenda marcada com ele. Então eu me encontrei com ele como bispo eleito, não consagrado. Depois de receber, dar os presentinhos. Ficamos 1h30 dessa vez, minha última conversa com ele. Foi linda. 1h30. Sim. Caramba, muito tempo. Eram permitidas fotos, mas não eram permitidas filmagens. Porém, eles estavam falando em italiano, uma das pessoas que estava comigo não entendia italiano e filmou. A pessoa avisou o italiano que não podia filmar. E eu não traduzi. Ela não entendeu. Eu pensando que ela estava tirando foto, ela estava filmando. Então eu tenho 4 pequenos filminhos do meu último encontro com o Bento Olha XVI. Claro que eu só. não posso. Era Claro, proibido, eu não posso claro, publicar, claro. mas tenho. Isso. Bem, no fim da conversa, ele perguntou para o secretário, deram os presentinhos, ele perguntou para o secretário, está dando alguma coisa de bispo para ele? Não, Santo Padre, não sei, mas eu vou lá procurar algo. Ele pegou a cruz que ele estava usando e fez Não assim, acredito. vamos dar isso. Ele não era mais capaz de tirar. Vamos dar isso. Aí a cruz que estava no pescoço dele, não é uma cruz de ouro, Sim. douradinha, mais simples, mais do que de ouro. Monsenhor Costa Couto, do Rio de Janeiro, um dia me viu usando essa cruz numa paróquia e me disse assim, Dom, se o senhor tem uma cruz de ouro puro, saia com ela na rua, que se for roubada, o prejuízo não é grande igual o senhor perder essa. É verdade. Aí ele falou a verdade mesmo. Ele tirou Bem, do pescoço e E entregou. não parou nisso. Me perguntaram onde eu estava hospedado, falei onde eu estava hospedado, em qual hotel, bem pertinho do Vaticano, fora dos muros, mas bem pertinho. No dia seguinte,
tinha outro presente, uma casula Ai, Jesus. dele para mim. Enfim, Nossa, mas essa que foi a última coisa. conversa com ele. Agora, em relação àquele encontro que o senhor relatava, em que quando o senhor contou para ele, ele lacrimejou, era qual o Sim. assunto mesmo? Era sobre que a leitura daquele livro dele, a Introdução ao Cristianismo, era o ponto em que a direção da minha vida, do modo de eu entender o ministério e a teologia mudaram. E foi naquela leitura que eu decidi que, se eu tivesse oportunidade, eu também queria ser teólogo. Olha, Ele e ele se emocionou. Sim. Quando eu contava para ele dos alunos que procuram para estudar o pensamento dele no mestrado e no doutorado, tinha que ver como ele se alegrava com aquilo. Uma vez formamos um grupo de alunos de graduação. Eu comentei com ele, ele falou, um coro de anjos. Um coro de anjos. Ah, que maravilha. Sim, mas ali no Rio, na PUC do Rio, tem pastores protestantes Sim. que estudam o pensamento dele. Olha. Só eu já orientei 5, tenho atualmente mais 2. Olha que maravilha. Estudam fé e razão no pensamento dele, a escatologia dele, a cristologia dele, coisas assim. O que era que os senhores conversavam assim na mesa? O que era que se tratava? O que é que ele perguntava De geralmente? tudo. Só que tinha uma coisa que toda vez ele perguntava. Toda vez ele queria saber como estão as vocações no Brasil. Ah, é? Como estão as vocações no Brasil? Essa pergunta ele fazia toda vez, toda vez. Depois conversava, inclusive sobre teologia, sobre a questão daquele processo do ex-frei Leonardo Boff. Conversava com liberdade, certamente não revelando nenhum aspecto secreto, que ele não é disso mesmo. Sim. Sempre com muito respeito, mas sim. Me perguntou uma vez a respeito de um bispo especificamente, como está fulano. Ah, é? De um bispo específico? Era amigo, ele considerava amigo. Saber, hein? Eu não contei para ele ainda, mas eu vou dizer aqui, não tem segredo. Não, Dom Fernando Figueiredo. Ah, é? Ele me perguntou, como está Dom Fernando Figueiredo? Coisa. Ah, o nosso emérito lá de Santa Mara. Sim, que me perguntou. Coisa. Então era disso, coisas corriqueiras. Que matéria você está lecionando, que autores você está lendo, o que está se publicando no Brasil. Ele gostava da segunda fase do Frei Clodovis Boff. Ah, certo. Então, eu uma vez falei, olha, o Clodovis acabou de publicar, faz pouco, uma Mariologia, com o título de Mariologia Social. Eu li e gostei, Santo Padre. Ah, poderia trazer para mim? Levei, um catatal assim. Meio ano depois me encontrei de novo com ele, ele comentou sobre o livro comigo. Meu Deus. Comentou sobre, eu tinha lido e tinha apreciado. Mas que coisa. Eu acredito ser um grande presente de Nosso Senhor para a vida e para a formação interior, de ter esses encontros com Bento e possivelmente um dia poder falar que se encontrou 12 vezes com o santo. É, né? Exato. Quando ele morreu, eu decidi não ir para Roma, para os funerais. Decidi ficar e organizei 7 programas radiofônicos na nossa Rádio Catedral do Rio de Janeiro. Certo. Inclusive trouxe um pastor protestante para falar no ar sobre, que soltou a pérola no ar assim, ó, para mim... Ratzinger, como modelo, como teólogo, é um modelo. Bento XVI, como Papa, é um exemplo de pastor. Um exemplo de pastor. Sim. Uma pérola mesmo. Né? Sim. Não fui. Mas, sabe, não me entristeci com a morte dele. Eu pensava, eu tenho um amigo no céu. Isso mesmo. Tenho um amigo no céu. Isso mesmo. Eu me entristeci profundamente, e ainda me entristeço quando lembro, que ele sofreu de insônia desde o ano da eleição dele, 2005, no contexto da ida dele para a Alemanha, e a insônia o acompanhou durante todo o pontificado. Nossa. Sofria, trocava de medicamentos por conta disso, então foi realmente uma grande cruz. A grave responsabilidade dele. Enfim, tinha gente que o criticava porque ele não recebia para missa de manhã pessoas como o João Paulo II recebia. Sim. Como é que o coitadinho ia receber para uma missa de manhã depois da insônia? Não dormia. Não é? Quem me ensinou a amar Bento XVI e a correr atrás das coisas foi Dom Henrique, né? Uhum. Dom Henrique era também um apaixonado pelas coisas de Bento XVI. Outra grande figura, Dom Henrique. Eu tive a graça de morar quase 4 anos com ele, na diocese dele, trabalhar com ele, ouvir e perceber os livros que tinha na biblioteca de Dom Henrique, o último livro que ele estava lendo antes de falecer. Você lembra qual? Uma curiosidade, era um livro sobre iconografia. Não era de Bento, né? Era um livro amarelo, bem grosso, que explicava ícones.
E ele tava ali e tudo e tal. E vizinho a esse tinha um que não era de cabeceira, mas ele gostava de ler de vez em quando sobre enologia, sobre a explicação, sobre vinho, sobre essas coisas também que ele gostava bastante. Mas de Bento XVI tinha tudo, inclusive é, também uma cruz que Bento XVI chegou a presentear Dom Henrique também, em uma das visitas, a de Líminas, e ele me fez enxergar um Bento XVI que eu nunca havia enxergado. Por isso que quando o senhor fala para mim, isso me anima muito e sempre me deixa muito animado. 2011 foi o tempo que o senhor esteve na Gregoriana. Lá o senhor, 8 a 11. de 8 a 11. É. Lá o senhor chegou a fazer. Tecnicamente, foi de janeiro de 2008 a janeiro de 2010. Ah, tá. Terminei o doutorado em 2011 porque eu tive que esperar um ano para defender minha tese, depois que entreguei pronta. Olha Fiz só. em 2 anos, entreguei e fiquei esperando. Foi doutorado em que área? Eclesiologia, noção de comunhão, a igreja como comunhão. Ai, que maravilha. Então eu entreguei a tese, um professor tinha falecido, o outro tinha ficado bispo, outro, o meu orientador não queria na banca, então tinha que esperar o outro semestre em que um professor espanhol estaria na universidade passando aquele semestre, que ele fazia assim um na Itália, um na Espanha, e aí então defendi um ano depois, por isso conta 2011, mas morei mesmo na Itália 2008 inteiro, 9 inteiro. Olha só, eu vou querer saber a história da nomeação, mas antes vamos presentear aqui Dom Catelan, trazer aqui uma presença especial para ele, um presente especial do Olha artesanato Costa que o senhor vai levar agora para Sério? cá. Sim. Esse São Miguel é O do inimigo senhor. já está acorrentado. Esse aqui já está acorrentado, Esse tá? é um detalhe E é importante. pequenininho para ninguém quase nem ver, tá? Aqui tem uma carta do artesanato Costa para o Muita senhor, gentileza. com muita Que alegria. lindo, hein? Bonito, hein? Muito bom. Aliás, o artesanato Costa faz imagens. A retomada deles, das imagens em gesso, no modo clássico, fez diferença no Brasil. Grande diferença. A minha Santa Terezinha, que está no meu quarto, é do artesanato Costa. Inclusive esse aí o senhor vai levar mesmo, não é Mesmo? fake news. Não. Não é só cenográfico. Para que terminar o podcast, você vai falar, devolve aqui? Não, de jeito nenhum. Deus me livre. Gente, olha, artesanato Costa, eu queria indicar para que você pudesse usar o cupom GUTO10. Tem 10% de desconto em tudo que você... Tem esse São Miguel, tem várias imagens. Acesse o site lá e escolha a sua. Eu quero falar também para você do aplicativo Hello. O aplicativo que no meu celular, no meu tablet tem, e são mais de 490 milhões de downloads no mundo inteiro. Faz a rotina de oração, preparação para exame de consciência, lectio divina, tem a Bíblia completa, você pode buscar por palavras, é sensacional. O link está na descrição. Também quero aproveitar e falar para você das camisetas Sabatini, como eu disse, projeto de Crisma, primeiro Eucaristia, encontro para jovens, acampamento, evento. Só diz assim, eu quero uma camiseta assim. Não precisa dizer que você quer uma pomba ou um fogo do Espírito Santo, porque ele já entende de catolicismo. Então fica mais fácil, tá bom? Então, camiseta Sabatini, projeto personalizado, também tem as estampas. Vai lá no site, você vai conhecer muita coisa boa sobre camisetas católicas. Quero aproveitar e lembrar que agora em maio nós estaremos em Roma, na verdade em Assis, fazendo uma temporada do Santo Flow na estrada com a obra de Maria RDP Viagens. Vamos passar Pentecostes em Assis, estaremos lá gravando várias entrevistas especiais diretamente de Roma e também trazendo o que é uma qualidade de uma viagem com a obra de Maria. É sensacional. Quer saber um pouco a qualidade? Assista o Santo Flow na estrada. Eu gravei nossa ida para Portugal com todos os detalhes, hotel, comida, muito chique, bacalhau, vinho branco. Olha, tá chique as coisas, né? É uma maravilha. Escolha a sua. Em novembro nós vamos para o Congresso Internacional Mariano em Fátima, Congresso de Cura em Lourdes. Tem várias viagens que você vai escolher a sua por aí, tá? E aproveitar também e falar para você com muita alegria do Bíblia Play. Professor João Cláudio Rufino, doutor professor João Cláudio Rufino, grande biblista do nosso país. Muito bom, bom mesmo. 700 aulas, você assina 30% de desconto, clica no link aqui que está também na descrição e você vai ter a oportunidade de ter acesso a essas aulas tudo de uma vez, 700 aulas de uma vez, isso realmente é sensacional. E por fim, se você tem criança em casa, celular, você deixa meia horinha, que seja fazendo uma coisa que preste. Então, arte piedosa, animação católica. Você vai assinar, o seu filho vai assistir a história do Padre Pio, em animação católica, o Pequeno Francisco, lá tem o Padre Leozinho, né? Tem o Dom Henriquinho, lá tem o Padre Paulinho Ricardo, lá tem o Padre Marlon Múcio, o Padre Christian Shankar, tem uma turma muito boa, tudo em animação, em desenho, né?
Vamos fazer o Dom Catelãzinho? Seria bom essa, né? Vamos pensar nisso daí, né? O Dom Catelãzinho contando as historinhas que ele teve com Bento XVI. Eu acho que seria um bom desenho, né? Ficaria um bonequinho bonito, eu acho, Dom. Será? Brincadeira. Bom, como é que eu vou duvidar? Milagres existem? Que maravilha. O que era... Agora, por curiosidade, o senhor é nomeado bispo não pelo Papa Bento XVI, mas pelo Papa Francisco. Exato. E o que o senhor estava fazendo no dia em que recebeu a notícia da nomeação? E até que ponto as pessoas ventilavam? Catelã, um dia será bispo, não sei o quê. Existiam essas especulações, até mesmo porque o senhor estudou lá, tinha uma certa proximidade e tal, aquela coisa com o Papa Bento e tudo. Existia sim especulações. Sempre vazam esses segredos pontifícios, a gente brinca dizendo que é o que o Papa não sabe. O único que não sabe é o Papa. Segredo pontifício. Gostei. O que é segredo pontifício? É uma coisa que só o Papa não sabe. Todo mundo sabe, menos ele. Nem pode nem falar para ele. Vai lá. Então, sim, desde 2013 tinham começado algumas especulações e, enfim. Como tinha muito tempo aquelas especulações... Desde 2013? Começaram os comentários. Mas 2021 que foi a Pois nomeação. para você ver. O Papa esperou perder o Delay, juízo né? para poder... Delay, né? E aí? Entram muitos fatores nessas histórias, né? Certo. Entram muitas questões. E aí... Então, como em alguns momentos o comentário aumentava, depois diminuía, eu já tinha imaginado assim, não, isso realmente eu não preciso nem me preocupar com isso, não vai acontecer. Mas o dia que eu recebi a notícia, o que eu estava fazendo? Esperando uma ligação do núncio. Ah, é? Não. Mas que o núncio ia ligar, né? Eu tinha recebido um e-mail do cardeal Ladária, por causa do trabalho que eu tenho no Vaticano na Comissão para a Doutrina da Fé. Doutrina da Fé. Ladária me deu uma tarefa, mandou um e-mail me dizendo, mandei por meio da mala diplomática, com uma carta também para o senhor Núncio vai lhe procurar. Então, nos próximos dias. Tinha recebido isso no começo da semana, eu estava esperando a ligação do Núncio, quando tocou o telefone de Brasília, dizendo que o Núncio ia fazer uma chamada de vídeo, eu estava já esperando essa chamada mesmo. E pronto. E era sobre aquilo. Tratou o assunto que vinha do Vaticano para ser tratado direitinho, e logo depois, mas tem outro assunto para lhe falar. E o assunto era daí da nomeação. Bom, eu respondi na hora que aceitava, que eu tinha desde o começo feito o propósito de nunca dizer não para a igreja, que até hoje não tinha dito, e que esperava não ter que dizê-lo nunca na minha vida, mas eu aceitava. Era o dia de São Carlos Borromeu, 4 de novembro. E eu tinha uma relíquia de São Carlos Borromeu sobre a minha mesa havia muitos anos, modelo de pastor. Inclusive eu decidi mandar colocar a relíquia de São Carlos no báculo da ordenação por conta desse exemplo de bispo, assim, de reforma da vida da igreja a partir do espiritual, do pastoral realmente. Então recebi a notícia do Núncio, respondi com certa naturalidade, até porque tinha trabalhado 8 anos na CNBB, não tinha, assim, não é que eu vou dizer que eu me assustei, seria uma mentira. Mas as pessoas mais próximas a mim sabem, nos dias seguintes eu comecei, antes mesmo da publicação, que a publicação só saiu 20 dias depois, porque eu tinha uma viagem missionária à África, um congresso, um acordo entre a CNBB e a Conferência de Moçambique, com a participação da PUC da PUC do Rio de Janeiro. Então eu tinha aquela viagem e combinamos que a publicação sairia depois que eu voltasse, 20 dias depois. Aqueles 20 dias foram dias muito difíceis. Ah, é? Sim, ao invés de pensar no que seria a minha vida como bispo, eu só pensava no que eu deixaria de fazer, que fazia como padre. Acompanhar pessoas, acompanhar grupos, conhecer as pessoas todas que vinham à missa, estar à porta da igreja. A vida de padre, aquilo que eu gostava de fazer como padre. Sim. Então aquelas coisas, perder isso começou a se tornar um peso para mim. E eu passei por dias de bastante tristeza. Depois veio a publicação, daí as pessoas... se manifestam com alegria, outros nem tanto, e pronto. Que maravilha. Aí muda, vira folha, mas aqueles 20 dias foram dias difíceis. Olha só, no caso a nomeação sai para o senhor como bispo titular de qual diocese não existente mais? Pois é, Tunis. Tunis, o na senhor Tunísia. pesquisou? Ah, na Tunísia? Na Tunísia. Hoje tem a cidade de Tunis, tem lá uma arquidiocese, mas é uma arquidiocese nova, não tão antiga,
que não foi considerado como uma restauração daquela igreja que existiu durante quase 4 séculos. Ah, não foi. Não. Ele é arcebispo. Só que daí o título em latim dele é Archiepiscopus Turnetanus. E o meu é Episcopus Tunisienses. Sou de Tunis. Que coisa, Ainda não fui lá, Ainda não foi. mas quero ir. Ah, sério? Mas a obra de Maria não vai para lá? Você já viajou com a obra de Maria? Vamos dar um jeito aí. A gente Quero dá um conhecer o jeito. Gilberto, que eu preciso pedir ajuda dele para uma comunidade pobre. E Gilberto tem essa fama? Tem. Você não sabia? Eu sabia. Não claro. era para falar no Eu ar? sabia, claro. Agora... Essa foi maravilhosa. Jesus. Todo mundo conhece o Gilberto, menos eu. Ah, é? Vamos dar esse jeito, vamos resolver isso daí, com certeza. Agora, a partir do momento em que o senhor assume como bispo auxiliar, né? 2 anos, 3 anos? 2 e 2 pouquinho. anos, né? No Rio de Janeiro. O que o senhor fala aqui, inclusive, de posicionamento em relação à teologia da libertação e tudo, como que isso é visto entre os bispos? Porque eu percebo que o senhor tem um trânsito tranquilo, claro que existem bispos que pensam diferente Claro. do senhor e tal. E como que isso acaba se tornando uma normalidade de convivência e tranquilidade, porque todo mundo, capelã, todo mundo muito animado e brinca e tudo, e percebe que o senhor tem uma presença tranquila entre os bispos, mesmo sabendo que nem todos concordam com aquilo que o senhor carrega como verdade. Alguns até pensam que eu não gosto de Francisco porque gosto de Bento. Tem gente que só vê o mundo branco ou preto, né? Se não é branco, então é preto. Sim. Então tem alguns que acham que eu não... Bom, quem me conhece sabe que não é verdade. Isso. Os documentos de Francisco eu me empenho profundamente na divulgação, na valorização. Nenhum papa como Francisco destacou o elemento querigmático, assim, tanto quanto Bento ele destaca a centralidade de Jesus Cristo. Tanto que o capítulo social da Evangelii Gaudium, é só ler os 2 primeiros números do capítulo 4 da Evangelii Gaudium. O querigma tem uma importante repercussão social, porque no coração do Evangelho está a caridade e o cuidado com os outros. Olha. Ou seja, o Papa Francisco articula querigmaticamente até a doutrina social da Igreja. Quando ele recebeu o grupo que preparou as comemorações que vocês vão acompanhar lá do 9º centenário de São Francisco, Sim. 900 anos das Chagas, 900 anos do Lobo, 900, Sim. enfim. Ele recebendo esse grupo, ele disse assim, olha, quando eu escolhi me chamar Francisco, eu sabia que eu estava escolhendo um santo que é muito conhecido, muito popular, mas também desconhecido. É muito conhecido que ele é o santo da paz, o santo da ecologia, o santo da pobreza. Mas o desconhecido é que é tudo isso por causa de Jesus Cristo. Foi seu encontro com Jesus Cristo que tornou-o atento a tudo isso. Então, para Francisco as coisas são muito serenas e o pontificado de Francisco e de Bento no fundo, tem uma grande continuidade, apesar da formação distinta, sensibilidade distinta, experiência de cada pessoa é única. Mas tem como Francisco mesmo destaca, muitas vezes há muita proximidade em temas fundamentais. Enfim, mas volto à sua pergunta. Não sei como os outros me veem, sinceramente. E posso lhe dizer com franqueza que eu não me preocupo mesmo com isso, não faz a menor diferença para mim. Eu, com relação aos colegas bispos, com relação aos padres do Rio de Janeiro, que a maioria tem uma sensibilidade mais, assim, mais conservadora, mais... Não conservadora, porque tem muita pastoral... Mas porque esse nome é uma conotação que se tornou... É feio, mas é bonito, isso, né? Isso, conservador é isso, bonito. Isso. Progresso também é bonito. Isso. Mas nós temos padres no Rio de Janeiro ligados a PJ, ao estilo antigo Sim. de PJ, padres ligados a comunidades eclesiais de base, ligados a uma vertente mais social da fé cristã. Não tenho a menor dificuldade com esses padres e valorizo o trabalho deles. Inclusive, um deles é muito próximo a mim, chega a me pedir para ir celebrar missa na paróquia dele, 7 da manhã no domingo. Olha que Isso é coisa que se pede para uma criatura? O Niraldo pede para mim. Então, eu não, sinceramente, essa questão das diferenças, da sensibilidade, que causas acentua, para mim isso é absolutamente secundário. O importante é a unidade da igreja, a comunhão da igreja em Cristo. O que não pode haver, e isso então me irrita um pouco, é quando há partidarização. Porque mesmo a politização da fé tem um nível de aceitação. Se a fé não tem uma consequência política, está faltando uma coisa. Isso. Tem que ter consequência no público, na construção da sociedade,
na organização do mundo a partir dos valores. Porque Deus fez o mundo para isso, para viver na harmonia, na paz, na felicidade. Então a fé tem que ter consequência social, tem que ter consequência política. E, inclusive, os fiéis cristãos têm que se filiar a partidos. E não tem nenhum partido que a gente possa olhar e dizer perfeitamente. Sim, claro. Não tem. Então, as questões políticas, para mim, não são nenhum problema. O problema é quando a gente, como bispo ou como padre, opta por um partido, faz campanha, fala de candidato. Isso é uma distorção. Uhum. Não é o papel da hierarquia na igreja, não é o papel dos pastores na igreja. Nós temos que respeitar o direito de consciência dos fiéis. Nós não temos que determinar voto de ninguém. Nós não temos que escolher candidato para ninguém. Nem para a direita, nem para a esquerda. Não é nosso papel. E quando a gente vai a esse nível, a gente compromete aquilo que é próprio nosso. Compromete a eficácia do ministério. Meu ministério é para todos. Não posso escolher um partido. Do contrário, eu mutilo o meu ministério. Então, mas voltando novamente à pergunta, eu não me sinto com nenhum tipo de dificuldade em relação aos bispos do Brasil. Um dia eu vi o senhor falando na Rede Vida, se eu não estou enganado, por indicação de pessoas internas lá, sobre o sínodo na época. Eu fazia 1 minuto do sínodo, o pessoal brincava comigo dizendo que a vinheta demorava mais que a minha fala. 1 minuto. Era 1 minuto e 30 segundos mesmo. E eu sempre achei o que o senhor fazia de uma forma muito... que esclarecia bastante, né? Porque criou-se uma possibilidade de confundir sínodo com mudança, confundir escuta com, a partir de agora vai ser diferente e tal. E como que o senhor se portava nesses minutos, com qual intenção o senhor fazia isso, e até que ponto o católico ele deve enxergar o sínodo com medo ou sem medo, com tranquilidade ou sem tranquilidade? Sem medo nenhum. Quem governa a igreja é Deus. Pode ser que parece que uma corrente que a gente não gosta muito prevalece de cá ou prevalece de lá, parece assim, que haja risco, mas no fundo, como a igreja é de Deus, no fundo ele faz valer a vontade dele. Medo nenhum do sínodo. As pessoas podem falar lá com liberdade, até propostas mais absurdas possíveis, mas no conjunto, depois devagarinho, as coisas vão chegando a uma compreensão serena e Deus governa a igreja. Lembra do sínodo para a Amazônia, que diziam que ia ter tanta mudança, A importante questão que ainda tem que ser melhor discutida, melhor aprofundada, a questão da possibilidade da ordenação de homens casados como presbíteros, e como diáconos já se pode há bastante tempo. Essa é uma questão que tem que ser discutida, dialogada, não pode ser uma questão proibida de discussão. E no sínodo para a Amazônia foi muito discutida, inclusive chegou-se a votar e chegou até a maioria necessária para aprovar e entrar no documento final do sínodo. Isso. Mas quando o Papa Francisco entrou nesse assunto na querida Amazônia, sobre a escassez de presbíteros lá, ele disse: temos que melhorar a qualidade e a intensidade das nossas orações pelas vocações. Segundo, nós temos que ter uma melhor distribuição do clero. Nós temos que o clero concentrar só o que é indispensavelmente ação presbiteral. As outras questões, preparar leigos e confiar nos leigos para fazerem, né? E no essencial, o que é que ele diz? Eucaristia e confissão. Está lá no documento, não estou inventando nada. E teve um livro que ele escreveu com um jesuíta americano, Iverish, Vamos Sonhar Juntos, saiu por uma editora, eu não sei o nome da editora, é uma espécie de uma segunda da... não me lembro. Ele fala sobre esse assunto naquele livro e ele diz assim: o sínodo foi um ótimo parlamento sobre esse assunto, mas o modo como as questões eram propostas ou combatidas, o modo como se comemorou, se lamentou o resultado da votação me fez perceber que ainda não se tinha chegado a um discernimento sobre essa questão. Somente uma discussão de boa qualidade parlamentar sobre o assunto. Por isso, não sendo ainda discernimento, eu resolvi não colocar no documento. Então, veja só. É assim, eu confio. E se chegar um momento, vamos sublinhar, se estivesse escrevendo eu ia fazer negrito, sublinhado, talvez também em itálico, e se fosse impressão colorida em letra vermelha, se chegarmos um dia à ordenação de homens casados, como resultado de discernimento da igreja, para atender uma verdadeira necessidade do evangelho, da evangelização, eu vou aceitar.
com serenidade, porque eu terei a confiança de que aquela é a vontade de Deus para a igreja. Se eu penso assim ou não, isso está em segundo, terceiro e em último lugar. O pensamento da igreja está em primeiro. Olha, que belo. O senhor teve aí, ou até hoje trabalha, dando alguma força, alguma contribuição à congregação pela doutrina da fé? Até hoje não? Já Sim. começou como padre? Sim, em 2014 eu fui indicado como No membro caso estava o cardeal Müller, e depois veio o Ladária. Ladária. Não, perdão. Não. Sim, Müller e depois Isso, Ladária, exatamente. isso. Ladária era secretário à época. Ladária foi professor meu, é amigo meu. Olha só. Desenvolvemos uma amizade Estamos muito às querida. portas de gravar com o cardeal Miller agora em Roma. Sim? Vamos rezar. Temos a intercessão de um padre muito próximo, talvez de um... Eu tenho o zap do secretário dele. O olha, dele desculpa. mesmo, se tenho, não sei. Que maravilha. Vamos tentar por uma via, não é? E depois pela segunda via um pouco mais forte. Mas vamos lá, então depois o Ladária, né? Não, essa é a primeira pergunta. E como que hoje o senhor analisa os encaminhamentos atuais da Congregação da Doutrina da Fé, através do novo cardeal que está lá, e a partir do momento que o senhor tem ligação e contribui, como que as coisas vêm chegando de lá para cá e caindo ao coração do Dom Catelano? Conheci Dom Victor Fernandes no sínodo de 2014 e 2015. Eu fui como secretário de Dom Raimundo, que era um dos presidentes do sínodo, e Dom Victor Fernandes já estava como membro do sínodo, trabalhando na equipe de redação, inclusive. E ele, como cardeal e prefeito daquele dicastério, eu me encontrei apenas uma vez durante uma semana, que foi a nossa reunião da Comissão Teológica Internacional, fim de novembro do ano passado. Se criou bastante polêmica por causa de alguns escritos de juventude dele. Bésame com los besos de tu boca, e teve um outro livro que nem teve edições mais recentes, publicados no México, sobre a relação entre o amor erótico e a espiritualidade. Eu não li nenhum desses dois livros, então eu não posso dizer nada sobre isso. Posso dizer o que ele mesmo diz. Ele diz, alguns anos depois que escrevi isso, eu já não escreveria mais. Eu amadureci meu pensamento. Eu acredito nas pessoas. Eu acredito que uma pessoa pode começar de um jeito e eu mesmo amadureci e tive mudanças importantes em minha vida. Eu acredito no cardeal Victor Fernandes e acredito nas boas intenções dele. O pessoal critica por causa de um dos documentos recentes da congregação, do dicastério, que foi querido explicitamente pelo Papa. Ele cumpriu a tarefa de preparar a publicação daquele documento, inclusive com tempo muito rápido. Veja que o documento último que foi publicado demorou 5 anos para ser publicado, mas aquele o Papa Francisco especificamente queria de modo mais veloz, queria com pouquinho tempo, saiu e deu bastante repercussões, o próprio cardeal teve que dar entrevistas, é a questão das bênçãos que estamos falando. Por fim, o Papa foi na congregação, no dicastério, eu ainda fico falando congregação, foi no dicastério em janeiro, como todo ano tem uma plenária, uma reunião plenária, o Papa recebe, e esse ano, penúltimo parágrafo, o último é de despedida, penúltimo parágrafo daquele discurso, o Papa diz num parágrafo o que ele quis com aquele documento, que todas as pessoas, não importa em que circunstâncias se encontrem, se sintam acolhidas pela igreja e encorajadas pela igreja a fazerem um caminho de amadurecimento para que a sua vida corresponda cada vez mais ao desígnio de Deus. E que aquela bênção não é dada para casais específicos, como casais, mas para as pessoas. Veja só, no cristianismo primitivo, no tempo clássico do catecumenato, séculos 3, 4, qualquer pessoa, de qualquer profissão, podia iniciar o catecumenato. Ela ia recebendo, inclusive, orações, exorcismos, que tem um sentido distinto do exorcismo, da expulsão de possessão. É para abandonar o pecado, a presença do mal na própria vida enquanto pecado, não enquanto possessão. Recebia, então, orações, exorcismos e bênçãos. Significa que, no cristianismo primitivo, muito provavelmente, pessoas em situações muito variadas receberam essas bênçãos. Elas passavam de etapa e vinham a ser batizadas quando tinham superado as coisas que eram incompatíveis com a fé. E enquanto não, elas permaneciam no catecumenato por 1, 10, mais anos, até o fim da vida, como é o caso do imperador Constantino, por exemplo.
E era muito claro para os padres da igreja, para a igreja como um todo, que o catecúmeno já é membro da igreja e podia participar da vida da igreja, segundo a disciplina da época, até o fim da liturgia da palavra. Então não me causa estranheza que a gente possa, de modo pastoral, privado, sem publicidade, sem fotografia, quem fica fazendo com publicidade e fotografia já tem outras intenções, que a gente possa receber pessoas em segunda união, pessoas homoafetivas que estão convivendo e querem fazer um caminho cristão, e nós vamos acolhê-las para ajudá-las. Claro que a meta sempre será a de que possam transformar aquele relacionamento numa amizade casta. Numa amizade casta. Essa é a meta. Até que não cheguem na meta, o que a igreja tem para eles? Misericórdia e acompanhamento, não condenação. Só Deus pode condenar as pessoas por motivos morais. Então veja, o Victor Fernandes, nem foi ele que quis esse documento propriamente, foi o Papa, mas ele se tornou maculado para certos grupos por conta disso. Eu compreendo desse modo. Olha. Eu, na sua assessoria, preparando esse podcast, eu falei, será que ele vai me fazer perguntas vexadas? Você não fez, fui eu que fiz, né? A mim mesmo. Que maravilha. Policial inexperiente deu tiro no pé. Prepara aí para a gente mostrar. Eu quero muito também aqui agradecer o pessoal da TO Sistemas Eclesiais. Eu vou fazer um desafio com o senhor agora, tá? Só ajuda aqui a tirar o fone do Dom Catelan aqui, só o fone, pode tirar o fone. Aí eles vão filmar o senhor levantar agora para o senhor fazer uma experiência aqui nesse totem que a gente vai mostrar para o pessoal, não é? Pode voltar, isso. O senhor vamos supor aí que o senhor vai fazer uma oferta. Imagina isso aí na paróquia. Eu vou primeiro saber o horário de missa. Primeiro saber o horário de missa, é católico, né? Que maravilha! Horário de missa, olha que maravilha. Olha aí, maravilha. Tá funcionando bem, Dom? Tá tudo direitinho aí, não é? Não precisa telefonar na paróquia para saber. Não precisa, passa lá. Olha que maravilha. Olha só, imprime inclusive, se quiser. Que maravilha. Olha que coisa. O dízimo, olha só que coisa maravilhosa. Olha que coisa. Se tiver cadastrado. Olha que coisa. Vai lá na oferta para o senhor ver que coisa interessante que tem lá, que eu vi também lá em oferta. Lá embaixo, inclusive, tem até oferta para cúria. Imagina! Olha aí, vai lá, adote um seminarista aí para a gente ver. Adote um seminarista. Aí o senhor vai escolher. Pode escolher o valor, pode escolher. Olha, vai. Quanto que vale um saco de batata? Igual o padre do senhor. O padre disse que valia. Olha, tá vendo aí? Generoso, hein? Não precisa, já vai indo. Olha que maravilha. Pode ir, vai lá. Olha só, pode ir. Pode escolher o Pix, pode escolher o Pix. Pronto, já vai aí, já vai sair agora. Que coisa maravilhosa, hein? Basta apontar meu celular aqui. Pode avançar no caso. Olha aí, pronto. A oferta já foi, vai sair agora o comprovante da oferta. Vamos imprimir. Olha só. Certinho? Tomara que esse seminarista não venha cobrar. Que maravilha. Pode sentar, Dom, que maravilha. Gente, eu faço questão de mostrar isso daqui, porque quando a gente começa a mergulhar no universo da teose, né, a gente, portal da transparência, eclesial festa, tudo isso aqui, e me disseram, assim, um passarinho, que o senhor sempre foi um incentivador da teose. Sabe, né? Como começou a teose? Como? Com a informatização da habilitação matrimonial. Começou pela habilitação matrimonial, facilitar os párocos, quem certo. A partir dali foi se ampliando, e foi essa gigante da sistematização eclesial que é hoje. Mas sim, eu era padre novo, acho que segundo, terceiro ano de padre. E sempre incentivou. Ajudei a revisar o primeiro formulário. Olha que maravilha. E hoje perceber isso daqui é maravilha. Imagina e hoje, para ganhar um brinde deles, eu tenho que pedir. É nada. Não é verdade. As garrafinhas que os outros ganharam uma, eu ganhei duas. Olha, que maravilha. Essa foi boa, né? Mas o sorteio do computador deles eu não ganhei. Mas calma, não, também não é brincadeira. Ô Dom, como que... Mas quando eu faço eventos, eles patrocinam sacolinhas. Que coisa, agora deu certo. Uma curiosidade que eu tenho, um bispo auxiliar numa arquidiocese como Rio de Janeiro,
Como que se faz? Se divide por setores? Hoje o senhor estaria responsável por qual setor ou indicação do próprio arcebispo, do cardeal? Como que funciona? Porque tem vários lá, não é? Dom Orani é um arcebispo sinodal. Ah, é? Tudo, Ele deixa que os... tudo em reunião, tudo em discutido. reunião. Ah, é? Ele, Que sim, maravilha. tudo assim. A primeira sinodalidade lá é assim: você é eleito bispo, você vai para uma reunião antes de ser ordenado, e os que já são bispos dizem o que não querem fazer mais e passam para você. Olha só, As primeiras tarefas. o novato é que recebe. Tá Quem livre chegou isso por daqui. último não tem direito de ir na Tá janelinha. livre isso daqui, tá livre isso daqui, tá livre. Não, tudo é muito conversado, se olha inclusive as habilidades da pessoa, a experiência que o bispo tem, a formação que tem. Então, diferentemente de outras dioceses, onde tem auxiliares e às vezes um auxiliar fica responsável e mora lá num setor e acompanha aquele setor em todos os seus aspectos, o Rio de Janeiro não é assim. Nós moramos todos juntos, praticamente, tem um que mora numa paróquia. Nossa, Moramos comunidade. juntos, exato, um mosteirinho episcopal. Um mosteiro mesmo. O arcebispo Preservou daquele isso. mosteiro, ele é abade. Ele é uma parte, que É, o maravilha. abade da casa do Palácio Rezam São Joaquim. juntos os ofícios das horas? Não e alguns, todos, é, não alguns todos. momentos. né? Alguns momentos, e dedicamos um dia para ficar juntos, inteiro o dia, em reuniões e convivência. Reuniões, que os assuntos nunca terminam, fica de uma muita semana para coisa, outra. Todas as quintas-feiras. Bom, mas voltando, então, por exemplo, nesse momento, como está faltando 3 auxiliares no Rio, eu estou responsável por 3, nós temos 12 vicariatos, eu estou com 3. Nossa. A Anchieta, que ela pega parte da Pavuna, do Anchieta, do Cacari, a parte bem desafiadora da cidade do Rio. O vicariato Leopoldina, que também é um vicariato grande, e o vicariato urbano, que é o centro antigo do Rio de Janeiro. O ideal era a gente ter um, para poder acompanhar bem os padres, as reuniões de forania. Seria um bispo auxiliar para cada vicariato. Esse seria o ideal, para acompanhar efetivamente os padres. Sobretudo os padres, imagine, que estão dentro de regiões assim de favelas, daquelas comunidades desafiadoras. Se o bispo não está presente com frequência, se não acompanha, se o padre não se sente também apoiado por aquele que tem que fazer a figura um pouco de seu irmão mais velho, no caso do auxiliar ou do pai, como é o caso de Dom Orani, pode se desgastar muito no trabalho sacerdotal dele, não é? Temos ótimos padres, mas a gente tem que fazer a parte da gente, acompanhá-los. Então, o ideal para fazer um bom acompanhamento, cada um num vicariato. Estou em 3, assim, extraordinariamente. E depois tem também aspectos da vida da arquidiocese que cada um de nós acompanha. Do aspecto central, por exemplo, eu acompanho a economia, acompanho o tribunal eclesiástico. Depois tenho as organizações pastorais, eu acompanho a iniciação à vida cristã, a missão e algumas outras coisas mais. Além de continuar dando aulas. E também com todo o trabalho ligado ainda ao Vaticano. Sim. Como chama? Teologia Internacional. Comissão Teológica Internacional. Até hoje o senhor está também nessa comissão, faz alguns trabalhos. Ela é nomeada por 5 anos. 5 anos. No grupo anterior, que foi 2014, passou de 5 porque tinha a comemoração dos 50 anos desse organismo, passou para 6. Depois veio a Covid, ficou 7. Aí fomos nomeados para mais 5. Mas eu fui nomeado para a comissão poucas semanas antes de ser nomeado bispo, antes de passar pela mesa do Papa a nomeação de bispo. Não poderia o contrário. Um membro da comissão pode ser nomeado bispo. Um bispo não pode ser nomeado membro da comissão. No meu caso, eu não era nomeado ainda, então fui renovado na comissão teológica, depois nomeado bispo, e vou até o fim, 5 anos. Mais 2, mais 3. Mas que coisa. Depois saia. Uma coisa que o senhor citou agora sobre a questão da vida pastoral nessas áreas periféricas de favela do Rio de Janeiro. Sim. Existe espaço para a igreja nesses lugares? Existe possibilidade da igreja estar presente de uma forma direta, falando mesmo, por exemplo, a realidade do tráfico, a realidade das facções e dessas coisas? Eles dão espaço para que a igreja possa fazer um certo trabalho ou precisa de um caminho pastoral especial para que isso possa acontecer? Tem limitações, porque às vezes tem disputas de território, às vezes tem a entrada da polícia, tem o risco dos tiroteios, então tem bastante limitações nesse sentido aí, esporádicas. No cotidiano eles não põem limitações para nós, nos veem identificados com colarinho, às vezes a gente vai com a batina, a maioria das vezes para entrar nas comunidades, como eu não sou conhecido no Rio, assim, para todo lado, costumo ir de batina. Tem até uma história curiosa, eu estava indo celebrar missa
primeiro sábado do mês, eu costumo ir em igrejas dedicadas a Nossa Senhora, então fui na Piedade, numa igreja antiga, até celebrar fora dela, que é uma antiga capela de Nossa Senhora da Piedade, tem que passar por uma restauração. Eu estava indo, a missa ia ser às 8 da manhã. Então era 7h40, numa das esquinas que eu virei, um menino, devia ter uns 16, 17 anos, 15 talvez, bermudinha, camisa de um time, não é o Flamengo, no ombro, e me parou com a pistola, não é uma semiautomática, Glock. Me parou bem na esquina, virando a esquina, baixei o vidro, não era a área totalmente dentro de comunidade ali. Aí ele me falou, me leva lá na Praça do Rio Comprido. Eu virei para ele assim, segurei a cruz e falei, meu filho, estou indo rezar uma missa, daqui 20 minutos a minha missa. Ele, tu é padre? Olha. Sou. Desculpa, seu padre, só benção, seu padre. Mas que coisa! Mudou na hora! Uma das historinhas, tem outras, mas essa é uma delas. Então tem coisas assim, tem situações em que a gente se vê na mira de uma arma. Dom Orani já foi assaltado 3 vezes. Graças a Deus escolhem só ele. Coitadinho. Mas enquanto isso eu estou livre. Não tem jeito. E o pior foi o graças a Deus. Porque ele já sabe como fazer. Eu ainda teria que aprender. Que maravilha. Será? Bom, eu quero muito, muito louvar a Deus por esse nosso encontro aqui. E até que ponto hoje, como bispo, auxiliar e com a graça de Deus, futuramente como um bispo diocesano. Isso não é certo, hein? Não, né? Ninguém sabe. Quem sabe, né? Vamos ver o que é que Nosso Senhor vai preparar. Mas até que ponto é real dentro do coração do Senhor, ainda hoje como bispo, como alguém que contribui pastoralmente com a presença na igreja, ainda é um desejo juntar as sementes perdidas, não é? Porque a forma como o Senhor se comporta, fala, une, né? Prefere unir do que dividir, prefere conversar do que simplesmente fazer uma cisão entre pessoas e tudo, não é? E isso é uma característica de quem não deixa que nenhuma semente se perca pelo caminho, no sentido de vai juntando, porque a gente ainda dá um jeitinho, vamos lá, vamos ver. Existe um caminho, né? Como o senhor falou agora sobre a questão do próprio sínodo, que deu aquela confusão toda. Não, mas é Nosso Senhor, é Deus que guia a igreja, não é? Eu tenho essa plena confiança e tudo, não é? Me parece que o trabalho do baldezinho do menino ainda é presente hoje na vida do Senhor, e se o Senhor consegue fazer essa alusão das coisas, né? Acho que fundamentalmente esse é o trabalho de pastor na igreja, manter o rebanho unido. Isso. Não apenas unido em qualquer lugar, unido no caminho que é Cristo. Então, peço sempre a Deus isso, que eu possa ter clareza a respeito das várias situações, ter serenidade para atuar e manter sempre a perspectiva da união. Mas a prioridade sim, eu tenho muitos amigos leigos e leigas e frequento as casas, cultivo amizades. Eu sou uma pessoa de assim, dado com todo mundo, mas tem amigos próximos, a gente termina tendo pouco, né? Todo mundo é assim. Eu aprecio muito leigos e leigos, os trabalhos que fazem, mas acho que o trabalho número 1 de um bispo é acompanhar seus padres. E através dos padres e com os padres cuidar do povo. Então, quando eu fui ser ordenado, tem uma família no Rio de Janeiro que quis me dar o anel episcopal da ordenação, quis fazer o anel. Sim. Ofereceram. Então eu pude escolher o que eu queria pôr no anel. E não é esse, não é outro. Esse é o do Concílio Vaticano II. Eu escolhi colocar pelo lado de dentro do anel uma imagem de Santa Teresinha. E na cruz também carrega uma medalhinha enfiadinha para trás, assim, discretinha, uma medalhinha de Santa Teresinha do Menino Jesus. Essa é das que das rosas. E as que a gente encontra lá na casa mesmo de Santa Teresinha. Esse formatinho, trouxeram de lá, não é? Trouxeram de lá. Eu nunca fui lá ainda. E de uma forma específica. Gilberto não me levou. Não, isso aí nós vamos resolver depois aqui da nossa conversa, hoje mesmo. E essa daí é vendida justamente na casa em Alençon. Alençon. Porque é diferente. Aqui vende na Catedral, em Lisieux,
Da que vem essa daí é de Alençon mesmo. Exato. Me trouxeram de lá. Sim. Então, na minha mesa de atendimento, tenho ela na posição de doutora, sentadinha. Sim. Na minha ordenação, no canto da ladainha, eu escolhi os santos da ladainha. Sim. Tem alguns que são obrigatórios, após, Sim, alguns são. sim. Outros a gente tem liberdade de escolha. Cada um que eu fui escolhendo, eu ia dizendo para eles, na preparação, por que ele ia entrar naquela ladainha, o que eu esperava dele naquela ladainha. E de Santa Teresinha, ela já sabe que era me ajudar a cuidar bem dos padres, para que eu e eles cumpramos bem nossa missão. Ela é a santa das missões também, né? Isso. Então, acho que é isso. Eu me vejo assim, como alguém que vai juntar sementinhas a vida inteira. E acho que é também, não só para a vida da igreja a gente precisa disso, mas a partir da vida da igreja, esse é um testemunho que a gente pode dar ao mundo. Nas diretrizes pastorais da CNBB, que estão ainda em vigor, eu trabalhei na equipe de redação, junto com outros ótimos colegas. Mas tem um número, o 138, que diz assim: no mundo que é tão marcado por individualismo, competição, violência, ser comunidade em si é profecia de que é possível viver de outro modo, de que a fraternidade vale mais. É profecia a vida comunitária, não de denunciar nada inicialmente, mas anuncia um outro modo de viver. E depois também, se necessário, denuncia o que contradiz isso. Então eu acredito mesmo nisso, acredito que promover vida comunitária é bom para a igreja e é bom para o mundo, onde tem uma comunidade que tem uma vida saudável, boa, ali a sociedade é melhor, a cidade fica melhor. Com os padres, falando sobre coroinhas, que é um dos modos de atingir juventude, eu digo, olha, se a gente acompanha bem os coroinhas, bom coroinha dá bom católico. Aprende bem a liturgia, a Bíblia, a vida da igreja. Bom coroinha dá bom católico. E dá bom cidadão. Porque aprende a trabalhar em equipe, cumprir escala, ter responsabilidade, que o seu trabalho faz parte de um conjunto, que se ele faltar, estraga o conjunto. Aprende noção de coletividade. Então, bom coroinha, bom católico, bom cidadão. E as coisas têm alcances maiores do que a gente prevê. E se a gente, a partir da fé, promove desunião, promove briga, acha erro, procura erro, está fazendo lista para condenações, que graças a Deus não é essa linha que você segue no seu podcast. Antes de aceitar o convite, eu me informei. Uau, nossa, o coração agora foi na boca. E tem gente que atuando, sobretudo na mídia, que a mídia repercute muito e traz muitas consequências, né? Se a gente semeia divisão, se a gente semeia maximização de erros, chama atenção e põe holofote em cima de erros. O que a gente está fazendo com isso? A gente está promovendo uma igreja melhor, um mundo melhor? É evidente que não está. Então eu penso meu pastoreio a serviço de Deus nesse sentido, de gerar comunhão. Olha só, deixa eu falar 3 coisas para a gente se encaminhar aqui rapidinho. Primeiro, indicar para você o Centro Católico Universitário Ítalo Brasileiro. São 50 cursos de graduação, mais de 80 cursos em pós-graduação. Imagina você entregar a sua vida acadêmica a quem tem excelência no ensino e que preserva os valores católicos em todas as graduações que oferece e também na pós. Tem curso EAD, tem curso presencial e você vai escolher hoje e vai se matricular na universidade, na graduação que você deseja no Centro Católico Universitário Ítalo Brasileiro. Nós temos uma teologia extremamente católica, um curso de história extremamente católico, serviços sociais, pedagogia, psicologia, muitos à distância. Você vai ter a oportunidade de estudar com quem pensa como católico de verdade, tá bom? Uma outra coisa é convidar você aí em São Miguel Arcanjo. Quem sabe o Dom Catelão um dia vai lá conhecer a maior estátua católica do mundo. Um São Miguel de 70 metros, altura de um Cristo Redentor sobre o outro, mais ou menos de altura, não é? E nós estamos trabalhando, inclusive, imagina, você que é devoto de São Miguel, saber que o maior complexo em honra a São Miguel Arcanjo no Brasil está sendo construído e quando ele estiver pronto você poder dizer, tem um pouco de mim nesse lugar. Isso é lindo. Fala nesse WhatsApp aqui, você pode se cadastrar como devoto de São Miguel, mandar mensalmente aquilo que é possível de você mandar, e você vai ter um pouco de você nesta construção que você está vendo aí. O projeto é lindo, está vendo aí na tela, não é? E por fim, eu quero lembrar que nós estaremos na Techno Church, a primeira feira de tecnologia católica do Brasil, que vai acontecer na Expo Católica. De 4 a 7 de julho, nós estaremos na Techno Church, acompanhando tudo que vai ser falado por lá. Teremos um estúdio na Expo Católica, vamos estar gravando vários episódios. Teremos a primeira
Feira de Podcasts Católicos do Brasil. Nós vamos abrir o nosso estúdio para todos os podcasts católicos que se cadastrarem. Inclusive, se você quiser fazer o seu cadastro, fala no direct do Santo Flow, que a gente vai responder para você, tá bom? E, de verdade, eu quero agradecer ao Dom Catelan pela generosidade de estar aqui hoje na conversa e dizer que fiquei muito feliz de conhecer o senhor. E, nossa, foi para mim um episódio de extremo aprendizado e que a gente se encontre outras vezes, se Deus quiser. Tá certo, eu que agradeço, viu, a gentileza do convite e o gesto bonito seu de me compartilhar comigo o acompanhamento, a audiência dos que já lhe seguem, que já lhe acompanham. Você partilhou comigo o seu grupo de amigos e isso a gente só faz com confiança, não é? Então eu lhe agradeço por essa confiança. Peço que Deus abençoe a você, a sua equipe, sua família e todos os que lhe seguem. Que maravilha. Vamos preparar para a bênção final. Eu quero dizer para você, quero agradecer ao Cadu que esteve aqui, ao Filipão que está aqui na equipe e também agradecer a Teós que nos cedeu esse espaço aqui no stand, aqui na Assembleia dos Bispos. E lembrar que aqui no YouTube, a partir do momento que você pegou pela metade, já vai estar completa. Amanhã, Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcast, todas as plataformas de streaming católico e também os cortes no TikTok, Kawaii, Instagram, você encontra em todos os lugares um pouco da nossa conversa aqui com Dom Catelan. Cuidado com os cortes, viu? Qual é? Teve uma vez que uma pessoa disse que na Bíblia está Deus não existe. Ah, é? É o corte, né? Porque na sequência vem, diz o insensato em seu coração. Ah! Cuidado com os cortes, né? Que maravilha. O senhor pode dar uma bênção final e a você que esteve conosco, nós agradecemos de coração a sua audiência hoje aqui no nosso Santo Flow. Pela intercessão de São Miguel, príncipe dos anjos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Até o próximo Santo Flow, se Deus quiser. Tchau, tchau.